Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando o livro de Hebreus por meio deste guia aqui, Hebreus, mensagem para os últimos dias. Chegamos ao estudo de número 11, Jesus, o autor e consumador da fé. Mas antes de prosseguirmos, eu preciso dar alguns esclarecimentos. Talvez vocês estão se perguntando, Tiago, o que aconteceu? Que local é esse de onde você está gravando? Então, eu, minha esposa, a Fernanda e as crianças precisamos nos mudar de casa. Nós estamos quase no campo, estamos em uma chácara próximo à cidade onde eu trabalho. As minhas crianças estão gostando bastante, estamos mais em contato com a natureza e foi necessário essa mudança. Só que quem já fez mudança na vida sabe que é um monte de caixas para encher, depois você precisa esvaziar todas aquelas caixas, arranjar um lugar para cada coisa. Então nós estamos nesse processo. Foi por isso que o vídeo desta semana atrasou um pouquinho. Então eu peço a sua consideração, aqui está o meu pedido de desculpas. Eu não tenho nenhum local para gravar ainda, onde nós gravávamos ficou na outra casa, então precisamos aqui arranjar um espaço para tudo, inclusive para fazer os vídeos da lição, os vídeos aqui do Adventismo Vivo. Mas eu quero pedir o apoio de vocês, as orações de vocês, Quem sabe nós possamos fazer um vídeo aí no meio da natureza, embaixo das árvores, tem um pomar aqui perto de casa. Isso aqui foi um presente de Deus, estou muito satisfeito de que Deus tenha nos guiado para esse local. Então vocês vão ter que nos aturar um pouquinho aí neste novo ambiente. Estou gravando de dentro do meu quarto aqui, um local um pouco improvisado. Como eu disse, ainda não temos um ambiente apropriado para gravar todos os vídeos, mas em breve isso será possível. Eu gostaria de convidar você para acessar a editora Luz do Mundo. Muitas pessoas acompanham as lições, gostam, são muito agradecidos. E a maneira de você apoiar o nosso ministério é adquirindo os livros ali na editora Luz do Mundo. Eu tenho aqui o livro do pastor Douglas, Explosão Y. Eu tenho aqui também Movendo o Braço do Altíssimo. Isso aqui é o nosso lançamento, é um manual de oração. Esse livro aqui do pastor Douglas, ele vai falar sobre os desafios para as novas gerações e também sobre pós-modernidade, como que isso está entrando na igreja. Tem aqui o livro do pastor Sérgio Monteiro, um estudo sobre o consumo de carne na Bíblia, na presença do Eterno. Agora tem uma história que todo mundo que lê chora. Madison, a linda escola, a linda fazenda de Deus. Isso aqui vai contar do trabalho pioneiro da educação adventista, tal qual está exposta ali nos livros de Ellen White, ali em Nashville, no sul dos Estados Unidos. Temos também aqui um livro de outra editora, Imitação de Cristo. É um livro devocional, mas de muito apelo prático, de mudança realmente de comportamento para nos tornarmos mais humildes e mais servos, assim como Jesus. Então existem esses e vários outros títulos ali na editora Luz do Mundo. É a maneira de você nos ajudar. Vamos então para o nosso estudo da lição. Lição 11 vai estudar o capítulo 11 de Hebreus. E você, professor, precisa deixar claro na sua classe como o capítulo 11 se encaixa no livro de Hebreus, como que ele se conecta com as outras verdades que são trabalhadas dentro do livro de Hebreus. O capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, talvez seja a parte do livro de Hebreus que a maioria das pessoas se lembra. Quando você fala assim, o livro de Hebreus, imediatamente ela vai lembrar Hebreus 11, os heróis da fé. Elas geralmente não lembram muito dos outros aspectos. Mas qual a relação entre a galeria dos heróis da fé e todos os demais temas de Hebreus? Então você precisa se lembrar de que depois de apresentar Jesus superior aos anjos, Jesus encarna e se torna inferior aos anjos, Ele agora é o Deus homem, é feita uma comparação entre o nosso sumo sacerdote, e Moisés. Moisés guiou o povo, mas o povo ficou prostrado no deserto. Por quê? Porque eles não tiveram fé e não foram obedientes. O livro de Hebreus, capítulo 3, ele vai equivaler essas duas realidades, fé e obediência. Então, por isso, eles ficaram prostrados no deserto. E aí vem o capítulo 4.
Será que o povo de Deus poderá entrar na terra? Será que os cristãos alcançarão as promessas? Porque temos a linda história do povo de Israel, mas eles não agradaram a Deus, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Como nós conseguiremos se eles já não conseguiram? É dito ali no final do capítulo 4, toda criatura é manifesta na presença de Deus. Todas as coisas estão patentes e descobertas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Como poderemos agradar a Deus? Pelo nosso sumo sacerdote Jesus. Ele nos tornou possível. Agora, no final do capítulo 10, o autor volta para a perseguição, para o sofrimento. E aí ele lança a lista dos heróis da fé, para dizer o seguinte: não quer dizer que todo o povo de Deus foi rejeitado, não quer dizer que todos eles não agradaram a Deus, não é isso. Nós temos exemplos, sim, de pessoas e de muitas pessoas que foram fiéis, ainda que vivessem no meio de pessoas infiéis. E ele começa a descrever Abel, depois Enoque, depois Noé, Abraão, Josué, Raabe, e aí ele fala, olha, não dá para terminar. E ele termina o capítulo dizendo o que eu mais poderia dizer, há tantos episódios, tantas histórias para contar. Então, o capítulo 11 é para mostrar que apesar do povo de Israel ter ficado prostrado no deserto e Deus não ter se agradado da maioria deles, isso nos lembra lá de 1 Coríntios capítulo 10 também, Estas coisas nos sobrevieram como exemplo. Mesmo que a sua igreja se apostate, mesmo que todos ao seu redor rejeitem a Cristo, mesmo que na sua comunidade, no seu país, no seu entorno, as pessoas não queiram fazer parte da aliança, você pode, pela fé, ser um vencedor. E aqui nós temos a lista daqueles que conseguiram. Essa é a ideia que o autor de Hebreus nos lança aqui em Hebreus capítulo 11. Algumas pessoas conseguiram porque se apropriaram da fé, mesmo vivendo nas piores circunstâncias possíveis. Tendo então feito essa relação entre o capítulo 3 e o capítulo 11 de Hebreus, vejamos aqui a parte de domingo. O justo viverá pela fé. Leia Hebreus 10, 35 a 39. O que Deus nos diz nesses versos? Eu vou fazer rapidamente aqui, lembrando que nós temos uma série, um curso gratuito, Hebreus verso a verso. Aqui no capítulo 10 diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Se converteram, e aí quando a pessoa entra na igreja, tudo fica muito difícil. Já aconteceu com você? Conte aqui nos comentários. Se quando você se batizou, o inimigo começou a implicar com você, a perseguir você, a dificultar a sua vida. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Eles foram roubados, eles foram espoliados, eles foram aprisionados, eles foram torturados. Eu e você nunca passamos por isso? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. E aqui no verso 34 é dito que eles tinham fé de que receberiam um patrimônio superior. E depois, então, de fazer essa exortação, o autor de Hebreus vai falar: mantenham a perseverança, porque o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ele vai citar o livro de Abacuque, que é uma pessoa que estava clamando a Deus: Senhor, se nós somos fiéis e justos, por que sofremos tanto? E se os ímpios estão transgredindo a sua lei, por que é que os ímpios se dão tão bem? Está tudo invertido, está tudo virado. Aí Deus falou: olha, persevere. Persevere que haverá uma resposta para tudo. Persevere, avance, não retroceda, porque aquele que retroceder, Deus não tem prazer nessa pessoa. Isso é uma mensagem muito grande
muito importante para nós cristãos. Ao você entrar na igreja, você não pode descansar, você não pode se acomodar, não estudando mais a Bíblia, não avançando em reformas, não progredindo na caminhada cristã. Muitas pessoas entram na igreja, né, aí possuem um conflito com o sábado, né, às vezes perdem o emprego para guardarem o sábado, outros brigam com a família por causa das carnes imundas. Porém, muitas pessoas, elas param aí, elas pararam de beber, fumar, comer carne de porco e agora estão guardando o sábado, mas elas deixam de avançar. E aqui está dizendo, olha, você precisa progredir, você precisa avançar no fruto, na produção do fruto do Espírito, você precisa avançar na modéstia cristã, você precisa avançar na mensagem de saúde, você precisa avançar na questão da linguagem do cristão. Existem vários e vários assuntos para você avançar, para você estudar mais, porque quem conhece mais ama mais a Deus. E muitos crentes estão ficando acomodados. Mas existe uma lei espiritual que é o seguinte: se você não avançar, em um momento da sua vida, você vai começar a regredir. Ninguém fica estável na vida espiritual, sem avançar e sem regredir. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo. E se você retroceder, Deus não tem prazer em você. Essa é a mensagem aqui da parte de domingo. O justo viverá pela fé. Lá em Abacuque, fé é emuná, que significa fidelidade. Parte de sexta-feira também é dito. A palavra grega pistis significa fé e fidelidade. Não adianta nada fazer uma profissão de fé e não ser fiel ao nosso Cristo. Segunda-feira, pela fé, Abraão. Pergunta 2. Leia Hebreus 11, 1 a 19. O que os heróis da fé fizeram? Veja como está a pergunta da lição. Muito boa. O que os heróis da fé fizeram? Tiago, mas quem tem fé não precisa ter obras, né? Porque a fé é o oposto das obras. Isso não é verdade. Você, se tem fé, você faz. Porque fé é pistis no grego, é emuná no hebraico. Fidelidade é um crer que faz acompanhado de um fazer. Fé é fidelidade. Então, na galeria dos heróis da fé, os heróis da fé, eles não são pessoas que mantiveram apenas uma crença, fizeram uma profissão de fé, disseram que estão alinhados com o credo tal, com o corpo tal de doutrinas. Não é isso que é ressaltado em Hebreus 11. Diz assim: Abel, pela fé, ofereceu o melhor sacrifício. Enoque agradou a Deus. Noé aparelhou uma arca. Abraão partiu, Abraão peregrinou, Abraão ofereceu. São verbos, são fazeres. Então perceba, fé não... As pessoas às vezes fazem essa confusão. Olha, se você quer obedecer a Deus, se você quer agradar a Deus, isso mostra que você não tem fé, que Ele vai perdoar os seus pecados, que Ele é o Salvador. Olha, esse é um falso dilema. O falso dilema é assim: se você quer ser salvo pela fé, você não pode ter obras. Se você quer ter obras, você não vai ser salvo pela fé. Não é isso que a Bíblia mostra, tudo bem? E aqui ele vai destacar, aliás, Sara recebeu poder para ser mãe. Apesar dela ter rido e duvidado, ao final ela recebe pela fé o poder para dar à luz com a idade avançada. Esse trecho aqui vai destacar muito em Abraão. E ele mostra que Abraão, ele foi o pai da fé apenas depois de ter oferecido seu filho Isaque. Quando estudamos a história de Abraão, vimos que ele escorrega ao mentir sobre a sua esposa, ele escorrega ao tomar Agar como sua segunda esposa. E isso trouxe uma série de problemas para Abraão. Mas, por isso, Deus teve que provar a fé de Abraão. Então, querido amigo, a sua fé ela precisa ser provada. É por isso que Deus levou o povo para o deserto, para provar, para saber o que estava no coração do povo, para ver se eles realmente eram tementes a Deus. Depois de tudo que Abraão fez, Deus levou Abraão a sacrificar o seu filho para provar Abraão. Por isso que quando ele estende o punhal, o anjo diz:
Agora sei, Abraão, agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora eu sei, antes eu não sabia. Todos nós teremos a nossa fé provada e você será provado nas suas maiores dificuldades. Sua dificuldade é com o sábado, você será posto à prova em relação à guarda do sábado. Sua dificuldade é com o sexo oposto, você será posto à prova sobre isso. Sua dificuldade em segurar a sua língua, você será posto à prova nas suas maiores fraquezas, para que você demonstre ao universo que pela fé em Cristo você vai vencer as suas dificuldades, você vai vencer os seus temores, você vai vencer os seus pecados, as suas fraquezas, porque a fé em Cristo é a fé que Ele perdoa os seus pecados e lhe dá o poder para vencer. Ele habilita você a ser guardador da nova aliança, é perdão de pecados e regeneração do coração. Pela fé, Abraão, ele, antes de ter ouvido falar em ressurreição, ele oferece Isaque, sabendo, se Deus me deu Isaque, Ele pode me dar Isaque quantas vezes Ele quiser. Ele pode ressuscitar Isaque. Deus sempre tem uma saída para você que você nunca imagina. E eu quero contar aqui uma experiência. Quando eu estava na 5ª série, estudava na escola pública, e a professora pediu um trabalho em grupo, e os meus coleguinhas marcaram o trabalho para o dia de sábado, para fazerem um trabalho. E eu não sabia o que dizer. Eles disseram, olha, vai ser no sábado, se você não for, você vai ficar de fora do trabalho. E eu orei a Deus, Senhor, por favor, faça que aconteça alguma coisa, que o trabalho seja desmarcado. Por favor, Senhor, ajude que chova e eles não consigam sair para fazer o trabalho, porque eles marcaram o trabalho, marcaram de o grupo se encontrar na praça da cidade. Então, eu pedi a Deus, eu fiquei muito angustiado, eu tinha 9 para 10 anos. E aconteceu que no domingo eu me encontrei com eles. E aí, o que aconteceu? Olha, todos nós nos esquecemos de fazer o trabalho no sábado. Vamos marcar outra data. Então, eu nunca imaginava por essa saída. E Deus me ensinou ali, logo com 9, 10 anos, que se você se entregar a Deus e fizer a vontade dEle, talvez não vai acontecer o seu plano, mas Ele vai providenciar uma saída, porque Ele providenciou um cordeiro para substituir Isaque. Assim também Jesus morreu por nós, para que os nossos pecados, as nossas fraquezas, que nós entristecemos tanto a Deus, elas pudessem ser apagadas. As suas culpas serão esquecidas. Mas agora Ele dá o poder para você não recair, incorrer no mesmo erro. Terça-feira, Moisés crendo no invisível. Moisés é um dos meus personagens preferidos na Bíblia, mas aqui não fala só sobre Moisés. Leia Hebreus 11, 20 a 28. O que essas pessoas da fé fizeram? Como suas ações se relacionam com a convicção dos fatos que não se veem? Isaque abençoou e profetizou. Jacó também, ao abençoar, ele profetiza um pouco o destino dos filhos. Ele profetiza qual seria o futuro das tribos. José falou do êxodo, ele sabia da promessa feita a Abraão, ele sabia dos 400 anos que estavam próximos para terminar, e ele dá ordem quanto aos seus restos fúnebres. Os pais de Moisés ocultaram. Olha, sabe o que eu vejo aqui na história de Moisés? Que os pais eram tão fiéis, e eles seguraram a criança até os 3 meses, porque nesse período você consegue esconder uma criança, ela chora muito baixinho. Só que eles vendo que não seria possível mais esconder Moisés e que Moisés seria lançado no Nilo, eles falaram, Senhor, nós vamos lançar o nosso filho no Nilo. O Senhor nos proteja. As circunstâncias, as consequências, nós depositamos em Ti, Senhor. Nós não temos mais o que fazer. E eles então não lançaram Moisés no Nilo como era a ordem de Faraó, mas colocaram ele num cesto e falaram, Senhor, seja o que Deus quiser. E agora a princesa do Egito encontra Moisés e dá o nome nele de Moshe, tirado das águas. E Deus ainda providencia que ele pudesse ser educado na sua própria casa, até os 12 anos de idade. Ele vai ao palácio, mas ainda não estava habilitado para a tarefa de libertador. Ainda não estava preparado. E Deus precisou conduzir Moisés para que ele compreendesse
que a sabedoria do Egito é loucura perante Deus. Deus o conduziu para o seu campo de treinamento. Deus tem um campo de treinamento para todo mundo. Davi ficou muitos anos no anonimato, cuidando de ovelhas. Moisés agora é conduzido também para cuidar de ovelhas. Quanto tempo? 40 anos. Já pensou? Para que ele pudesse aprender mais sobre Deus, aprender e ser capacitado para ser aquele homem incrível que ele foi, o libertador do povo de Israel. Só que antes dele compreender tudo isso, ele teve de fazer uma escolha. E eu gosto muito desse texto. Vamos ler aqui, ó. Hebreus 11, verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou a ser o próximo governante, o próximo monarca, o próximo soberano. Ele rejeita tudo aquilo, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Eu coloquei aqui que, aliás, o opróbrio de Cristo vale mais que as benesses palacianas da terra de pecado. Percebam a escolha que Moisés fez ao abandonar toda a riqueza para lançar a sua sorte com escravos. Ele estava selando para sempre o seu destino. E se desse errado? Mas não tem dar errado. Ele teve fé. Segura na mão de Deus, meu amigo. Faça a vontade de Deus. Eu gostaria de dizer algo a respeito de saúde. Muitas pessoas acabam ficando doentes. Isso é terrível. A doença não é plano de Deus. Mas grande parte das doenças são consequências das nossas próprias escolhas, de hábitos que nós nutrimos ao longo da vida. E Ellen White escreveu muito sobre isso nos livros de saúde. E às vezes nós descobrimos uma doença, algo terrível, né? Eu passei isso na minha família, mas nós podemos ter fé em Deus, fé que Ele vai nos curar, é verdade. Só que no Espírito de Profecia está escrito que muitas pessoas, se Deus as curassem, elas retornariam aos mesmos hábitos errados de saúde, trazendo opróbrio para o trabalho de Deus. Então, meu querido irmão, o ter fé na cura, o ter fé que Deus vai restaurá-lo, ele precisa também não ser orgulhoso, soberbo. Devemos pedir a cura, mas devemos pedir que Deus faça a sua vontade. E também precisamos procurar conhecer a mensagem de saúde. O que é que Deus tem revelado nos livros de saúde? Será que nós estamos seguindo essas orientações? Porque se estamos seguindo as orientações de Deus, aí você segura na mão de Deus e vai. Agora, a fé sem você estar seguindo a luz conhecida, aí ela é uma soberba, né? Não faz sentido você simplesmente reclamar pela fé e você não está na aliança. Então, estou dando exemplo aqui da saúde, mas isso vale para muitas coisas. Isso vale para a educação de filhos. Eu tenho fé que Deus vai proteger os meus filhos, mas você mesmo não está tomando os cuidados necessários para proteger os seus filhos. Eu tenho fé que Deus vai restaurar o meu casamento, mas você não está lendo ali o que está escrito no livro Lar e Família, nem lendo nem praticando. Então eu tenho fé que eu serei liberto dessa doença, mas o que foi que Deus deixou escrito nos livros de saúde? Quais são as recomendações? Então a fé precisa estar envolvida com fidelidade. Não adiantava Moisés reivindicar a fé, a promessa, se ele não estava vivendo conforme o plano de Deus para o libertador do Egito. Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava o galardão. Aqui que está a chave. É aqui que está a chave do estudo dessa semana. Você precisa contemplar a recompensa. Você precisa contemplar o galardão. Ó, pela fé ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Você precisa ver aquele que é invisível. Você conseguirá ser firme em relação ao sábado. Você precisa ver aquele que fez a boca do homem. Você terá coragem de dar o testemunho. Você precisa ver pela fé aquele que criou o homem. Você terá coragem de dar passos em relação à mensagem de saúde. Você precisa
ler a palavra de Deus, porque senão a fé some. É por isso que temos que ler todo dia. A gente não lê para conhecer as histórias. Eu já sei todas as histórias da Bíblia, você também. Mas quando lemos aquelas histórias, é como se elas se materializassem novamente na nossa frente. E não é mais o Moisés distante, mas a vitória de Moisés é a minha vitória. A vitória de Noé é a sua vitória. O sacrifício de Isaac e a fé de Abraão é a sua fé. Nós entramos dentro do personagem e a nossa fé é reavivada. E é por isso que a palavra de Deus é cheia de histórias. É por isso que agora, quando o autor de Hebreus ele quer revigorar a fé dos crentes, ele lembra das histórias. Nós precisamos de sempre manter diante dos nossos olhos as histórias dos homens de fé. E precisamos, eu digo isso aqui com muito carinho, tirar de nossos olhos, de nossos ouvidos, das nossas leituras, das nossas telas, todas as histórias mentirosas, fictícias, né? Mesmo que tenham algum bom proveito, elas têm uma lógica do Egito, uma filosofia da Babilônia, uma filosofia, uma lógica terrena, e elas não operam pela fé. Não operam pela fé. Outros sentimentos vão sendo incutidos na sua mente, outros sentimentos vão sendo plantados no seu coração. E aí a gente pensa, por que eu não tenho fé? Por que eu não consigo avançar? E aquele que não avança, Deus não tem prazer nele. Você precisa avançar sempre, uma reforma após a outra. Moisés avançou. Quando ele viu que a fé exigia, quando ele viu que o caminho estava preparado, Moisés avançou. Assim também aqueles crentes que conheceram o cristianismo e decidiram se batizar, sofreram uma forte perseguição nos dias de Nero, é o que diz o capítulo 10 ali no finalzinho. Então, olha, em Hebreus 10, aqueles crentes contemplavam um patrimônio superior. Em Hebreus 11, Moisés contemplava o galardão. Ele via o invisível. Meu querido irmão, os gentios, os descrentes, eles só veem as coisas deste mundo. Eles estão presos às riquezas. A lógica deles é o trabalhar para ter, para se manter, porque se eu não fizer, ninguém faz por mim. O trabalhar está correto, ajuntar o dinheiro para as necessidades, isso está correto. Mas isso tem o seu lugar. Nós temos que colocar a nossa busca para o céu em primeiro lugar. Isso quer dizer que muitas vezes a lógica de Deus vai contradizer a lógica terrestre. Você não acha que era... Se Moisés fosse seu amigo, lá na corte, e aí você vê Moisés largando tudo para ser escravo, você ia falar que Moisés era inteligente? Você ia falar que, Moisés, você está sendo radical. Moisés, você está sendo fanático. Né? Não precisa disso, Deus não te pede isso. A lógica humana, ela não consegue compreender a escolha que Moisés fez. E a lógica revelada nos livros do Espírito de Profecia vai contra a lógica humana. Então, meus queridos amigos, nós precisamos de nos desapegar das riquezas terrestres. É preciso ter dinheiro, você precisa de ter o seu carro, a sua casa. Mas para que você tem essas coisas? É para pregar o Evangelho? É para ser missionário? É para servir melhor a Deus? Ou é para o orgulho, para a vaidade, para mostrar aos outros tudo que tem na sua casa? Então, eu quero dizer algo, quanto mais você contemplar a recompensa, mais você vai se desapegar dos bens dessa terra, porque eles não serão seus para sempre. Primeiro, se você morrer, tudo que era segredo, que estava no seu guarda-roupa, os outros vão ler. Eles vão pegar, seus netos vão pegar aquilo que você não queria que ninguém encostasse a mão. Quando nós morremos, acabou-se. Vão ler o seu diário, vão mexer na sua biblioteca, né? Vão mexer nas suas gavetas. Mas muito em breve, Jesus vai voltar, tudo isso aqui será queimado. Essas coisas aqui na terra, elas só têm sentido quando elas são um meio para aliviar o sofrimento e um meio para pregar o Evangelho. E o engano das riquezas é um terrível engano. Ninguém está imune a esse engano. A escolha de Moisés é uma escolha de fé. Se eu e você estivéssemos no palácio, será que nós teríamos largado tudo enquanto as pessoas falavam, isso é loucura, isso é fanatismo, Deus não pede isso. Mas Moisés está aqui, pela fé Moisés. Agora, quarta-feira, vai nos falar sobre Raabe e outros heróis da fé. Por que Raabe, uma prostituta pagã, foi incluída nessa lista?
lista, porque Raabe escolheu. Raabe acolheu os espias, está escrito, ela acolheu, e Raabe reconheceu que o Senhor é Deus no céu e embaixo na terra. Ele é Deus de tudo. E aí então Raabe, ela usa de misericórdia para com os espias, e agora ela reivindica de misericórdia, assim como eu usei misericórdia, que o Deus de vocês tenha misericórdia de mim. A fé em Jesus, ela exige que nós demonstremos misericórdia, espírito de perdão para com aqueles que se humilham, para com aqueles que pedem perdão, porque nós também precisamos do perdão e das misericórdias de Deus. Precisamos demonstrar misericórdia e então também receberemos misericórdia. O ato de fé de Raabe foi que ela ouviu, creu e obedeceu. A frase não aceitando o seu resgate de Hebreus 11:35 é um trecho que eu gosto muito e eu já faço aqui a transição para quinta-feira. Mulheres receberam pela fé, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Você já pensou no que é isso aqui? Pessoas sendo torturadas e há alguém querendo resgatar, as pessoas da igreja querendo comprar, alguém se dispondo a dar algum dinheiro para os guardas, para os ofensores, para os juízes, para que você pudesse ser libertado, uma maneira de você sair dali sem negar a Cristo. E eles não aceitaram seu resgate. Por qual motivo? Para obterem superior ressurreição. O martírio é algo incrível. O martírio, ele nos fala de maneira solene e sublime até hoje. Todos os discípulos, com exceção de João, foram martirizados. Paulo foi decapitado. Timóteo, Lucas, João Marcos. A maioria daqueles que Paulo menciona no Novo Testamento, todos foram mártires. Os bispos da igreja foram mártires, da igreja primitiva, da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna. Eu fico pensando, não estamos nós tão distantes dessa fé? Será que o meu nome poderia ser colocado nessa galeria, sendo que nós não resistimos até o sangue? Está aqui, ó. Ora, Hebreus 12:4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E aqueles outros que estavam ali sangrando, com as costas cortadas, com os dedos esmagados, com açoites, não aceitaram resgate. Por quê? Porque almejavam superior ressurreição. Haverá uma superior ressurreição e uma superior recompensa aos que sofrem por Cristo e pelo Evangelho. Eu desejo que a nossa fé possa chegar próximo disso. Porque esse verso 35, ele nos envergonha. Nós demonstramos que não temos fé porque por coisinhas pequenas vendemos a Deus ao longo da semana. E aqui na pergunta 6 é dito, leia Hebreus 12:1-3, eu quero ler com vocês agora. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, tantas pessoas que conseguiram, nós não podemos dizer, mas quem conseguiu? Quem consegue guardar a lei? Quem guardou os mandamentos? Uma nuvem de testemunhas que foi torturada, que foi espancada, que foi aleijada, que foi decapitada, mas que recusou o pagamento do seu resgate para obter superior ressurreição. Isso é o cristianismo puro e simples. Esse é o nosso alvo. Então, tendo-nos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. A ideia é que, se eles conseguiram, eu e você também podemos conseguir. Se Isaías, que foi cerrado ao meio, conseguiu, nós também podemos conseguir. Se Paulo, que foi decapitado, foi fiel, nós também podemos conseguir.
Se Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, foi fiel, nós também podemos ser fiéis. Se Lucas, que foi enforcado, se João Marcos, que foi arrastado e esfolado vivo, nós também. Quando contemplamos essas testemunhas, ficamos mudos, devemos parar de reclamar. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor na medida que a fé é um dom de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ok? Então, ele planta a semente da fé no seu coração. Agora, ele também rega essa semente, até que essa semente cresça e se torne uma árvore frondosa. Então, ele planta a semente e ele consuma até que essa semente fique perfeita, até que essa semente cresça numa árvore e produza frutos. É por isso que Jesus diz que se nós tivermos fé como uma semente de mostarda, essa fé vai crescer e se desenvolver e nós poderemos pedir que as montanhas se movam do seu lugar. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Meu querido amigo, muitas vezes nós ficamos desanimados, levamos um prejuízo, perdemos um bem material e ficamos pensando, por que Deus permitiu? Deus não gosta de mim. Agora, os crentes foram espoliados. Moisés perdeu tudo. Ele tomou a sorte dos escravos. Quantos não perderam a saúde e foram torturados? Não aceitando resgate, a fim de obterem superior ressurreição. Não quer você também obter uma ressurreição superior? Não quer você contemplar o invisível? Não quer você, quando passar por um momento de dificuldade, quando a gente tem vontade de reclamar, contemplar a grande recompensa aos fiéis, as ruas de ouro, as casas, os rios e lagos, os bosques, o contato com os animais, a saúde restaurada, o vigor e o corpo de Adão, a presença dos anjos, poder contemplar a face de Deus, a vida eterna, ali toda a faculdade será levada avante, toda a ambição será realizada e por mais que olhemos para o horizonte, haverá sempre um infinito além. Não quer você tomar parte pela fé em aguardar a cidade que tem fundamentos? Ainda que como Abraão você seja um mero peregrino aqui nesta terra, tendo uma casa simples, uma mobília simples, um carro simples, alguns nem carro possuem, andam de moto ou de bicicleta, mas eles têm dentro deles uma esperança. Quando Jesus voltar, nós iremos morar nas eternas e nas régias mansões. Aproprie-se pela fé dessas promessas e seja fiel quando você enfrentar os sofrimentos e que nós possamos resistir até o sangue, mas que não venhamos a transgredir a lei de Deus. Que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, faça-nos mais que vencedores. Que Deus os abençoe.